Glória a Deus, graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de todos vocês, que apostolado, hein, abençoado, Ministério Graça e Apostolado toda quarta-feira, é só tocar, alô abençoado, é só tocar naquele aplicativo no YouTube, colocar lá, escreve lá, Ministério Graça e Apostolado, não é? Coloca essa mensagem aí abençoado, olha, a heresia da quebra de maldição, amém? Então vocês vão ouvir grandes coisas, não é? Então a nossa boca enche de riso porque o Senhor faz grandes coisas por nós. O Senhor, Ele faz porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Hebreus 13, Ele não muda. Alô, a glória de Deus não muda para com os seus filhos abençoados, amém? Hebreus 13, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. A glória de Deus não muda. A glória de Deus é independente de aliança, seja lei ou seja graça. Amém? Hebreus 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8. Olha lá. É um Deus de paz abençoado. Hebreus 13, verso 8. Hebreus 13. Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. Ele vai falar coisas que Ele falou no passado e vai falar coisas no presente. Amém, abençoado? Então vamos lá. Coisas no nosso presente, coisas boas para nós. Se Ele falou coisas boas no passado, Ele também vai falar coisas boas para nós agora, neste momento. Amém, abençoado? Então eu estava ouvindo a ministração, não é de quarta-feira, a heresia da quebra de maldição. É, abençoado, tem muitos filhos de Deus que pensam, não é? Ah, porque naquele filho de Deus tem uma maldição hereditária. Não existe maldição hereditária, abençoado. Não existe maldição hereditária. Por quê? Porque quando um filho de Deus, ele vê uma maldição no seu irmão, ele está olhando segundo a carne. Amém? Então, abençoados, olha, hoje eu postei no Facebook, tá olhando segundo a carne. Olha só o Coríntios 5. Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Aqui, 2 Coríntios 5. Vou ler aqui os trechos abençoados, amém? 2 Coríntios 5. Alô, tem que parar, Marta. Alô, tem que ser igual a Maria, amém? Marta e Maria, uma fazendo o serviço da casa, sem dar atenção ao Senhor, e a outra nos pés de Jesus, ouvindo a Ele. Tem que ser mais Maria, ouvindo, tem que parar, alô, tem que parar, tem que tocar. Assim como a mulher de Marcos, né? Lá no livro de Marcos existe uma mulher lá que ela parou, ela tocou em Jesus no tempo de sua carne. Amém? Então Jesus, o que eu li abençoado? O que nós falamos agora? O que o Espírito Santo diz? Tudo é o Espírito Santo abençoado. Nessa nova aliança é o Espírito Santo, não é nós. Então, não é nós. Então, abençoado, o que diz lá no livro de Marcos, capítulo 5? A mulher tocou nele. Em quem? Em Jesus, em suas vestes. E ela foi curada. Ela tocou, ela parou. Então, nós temos que parar alguma hora do nosso dia para a gente ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, diz a palavra do Senhor. Parar, fazer igual Maria, parar para ouvir. E aí ela tocou, e aí ela parou, e aí ela foi curada do fluxo de sangue. Então, 3 coisas: ela parou, ela tocou e ela foi curada. Então, a gente só vai ser salvo, não de salvação de Efésios 2:8. Efésios 2:8, nós estamos salvos em Cristo Jesus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto.
Certo, abençoado? Então, em Cristo, Efésios 2:8, nós estamos salvos. Isso é um dom de Deus. Um dom de Deus que Ele quis dar a nós. Por amor, Ele deu o seu dom. Qual dom? O dom da salvação. Gratuitamente. Amém? Então, isso está em Cristo. Agora, tem coisas abençoadas que a gente tem que parar. Alô? Tem que parar, tem que tocar. No Facebook, eu faço várias postagens. Tem que parar. Lá estão os ministros de Cristo. Tem que parar, tocar e ver eles ministrando, ouvir eles ministrando uma palavra que vem do reino de Deus. Amém? Então, eu sou uma das que está lá no Facebook. Lá tem mais. Facebook, Carmen Macedo. Faz lá uma solicitação de amizade, que de vez em quando o Espírito Santo move lá. Amém, abençoado? Então a gente deve parar de ver as pessoas segundo a carne, porque é o que diz a palavra do Senhor, amém? Então, Coríntios 5, 2 Coríntios 5, olha, livro de Coríntios tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Então, contudo, olha a parte A. Assim que daqui para frente, assim na nova aliança, assim que daqui para frente, assim que daqui por diante, a ninguém. Então, esta é a palavra que veio ao ministro. Esta é uma revelação, abençoado. É uma revelação que veio do alto através do ministro Paulo. Assim que daqui por diante, ou seja, da cruz em diante, não conhecemos a ninguém. A ninguém, nem a Jesus, e nem eu te conheço segundo a carne, nem você pode conhecer eu segundo a carne. A não ser segundo o Espírito que está em nós. Então, o nosso espírito, ele está perfeito, abençoado. Não existe maldição hereditária naquela pessoa, porque o pai era assim, então a filha também é assim, porque o irmão é assim, porque a filha é assim, porque... Não existe isso, porque o vô era assim, então o pai também é assim. Não existe isso, abençoado. Porque Jesus quebrou toda a maldição. Jesus, lá no madeiro, ele quebrou toda a maldição. Quando o irmão, ele diz, tem uma maldição na sua vida, ou tem uma maldição naquela irmã, ou tem uma maldição, isto é hereditário. Eu já ouvi isso. Então, essa pregação do Ministério Graça Apostolado Abençoado só serviu para testificar no meu espírito, amém? Esta pregação que já estava comigo, não é? Não existe maldição hereditária. Os filhos de Deus estão limpos e purificados por uma água que é Jesus Cristo abençoado. Amém? Não existe. Os filhos de Deus estão enganados quando vão lá para a lei, que foi o texto. Eu não vou lá, mas vocês podem ir. Quando vão lá para o Êxodo 20, verso 15, foi lido na ministração. Amém? Então, livro da lei não se pode jogar para os filhos de Deus em graça, hoje nesta nova aliança. Certo, abençoado? Então, não há maldição nos filhos de Deus. Então, não se pode olhar o filho de Deus segundo as suas obras carnais, porque mata, porque rouba, porque prostitui, porque isso, porque aquilo. Tem uma maldição. Não tem maldição nos filhos de Deus. Gálatas 3. Compreender, abençoado. Olha, que a ninguém conhecemos segundo a carne. Não conhecemos a ninguém segundo a carne. Se aquele irmão está fazendo isto ou aquilo, ou está nas obras da carne, ou está adulterando, ou está mentindo, ou está matando, ou está roubando. Não conhecemos este irmão segundo a carne dele. Então, o que eles dizem nas igrejas da lei? Os pastores, os hereges, segundo o apóstolo Marcos Gomes falou, e eu vou repetir. Os hereges falam isso. Agora existe herege maldoso, né, que conhece a verdade, e existe os hereges indoutos, que estão na ignorância. Filhos de Deus que estão ouvindo lá do herege, então eles também passam à frente, colocam na sua mente essas heresias, que há uma maldição. Mas não tem maldição. É porque você, irmão, está olhando o seu irmão segundo a carne. O seu irmão segundo a carne, possa ser que ele está nas obras da carne, não é? É o Gálatas 5, abençoado. As obras da carne são
As obras da carne são adultério, roubo, prostituição, lascívia, mentira, tudo obra da carne, abençoada. Alô, não é obra do diabo. Não existe uma força maligna em cima do irmão. O que existe é uma carne tendenciosa para errar, para pecar, para roubar, para matar, para mentir, para enganar. Existe uma carne, abençoada. O nosso espírito está perfeito, mas a carne é fraca. Perde a salvação? Salvação não perde porque está em Cristo Jesus. A salvação é imutável, é um dom de Deus. É irrevogável isso, abençoado. Isso não muda. Alô? Então, os filhos de Deus, alguns não matam, alguns não roubam, mas alguns mentem, alguns são idólatras, alguns prostituem, alguns e as obras da carne. A lista é grande, abençoado. Estão compreendendo? Então, olha lá, 2 Coríntios 5,16. Essa é a lição que os filhos de Deus têm que aprender. Visto que daqui para frente, na nova aliança, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois que o sangue foi derramado, amém? Assim que daqui para frente, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você não pode olhar o seu irmão e dizer a ele tem maldição na vida dele. Isso aí é uma confissão que não é uma confissão de fé. Por quê? Porque ainda existe muitos indoutos ainda, não é? Que não conhecem a graça de Deus. A graça de Deus nos santificou. A graça de Deus nos lavou. A graça de Deus nos fez perfeito nele, em Cristo. Então, nele temos a remissão dos nossos pecados. Amém, abençoado? A remissão foi feita. O que tem é uma carne inclinada para o mal. Ou seja, né? Para o erro. Amém, abençoado? Olha lá, Gálatas. Gálatas 3. Gálatas 3, eu vou ler alguns textos que eu ouvi na ministração. Hoje é quinta-feira. Vou colocar carregar à noite esse vídeo, certo? Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou, olha lá. Isso é só um dos textos que eu vou ler, que eu vou deixar essa mensagem curtinha. Amém, abençoado? Então, Gálatas 3, tem muitos textos, abençoado. Ixi, tem muitos textos para edificar vocês. Alô, Paulo colocou um fundamento. Né? Coríntios 3, 10. Paulo colocou o fundamento, mas a igreja da terra, os pastores, segundo se diz pastores, mas são pastores da lei, não são pastores em graça. O que tem lá não tem aqui, o que tem aqui não tem lá. Olha lá, o que tem aqui, Maria, e não tem lá? Por exemplo, aqui o diabo foi aniquilado. Ah, não tem demônio. Aqui principados foi aniquilado, abençoado. Aqui o pecado foi aniquilado. Essas coisas não tem lá. Hebreus 2,14. Aqui o diabo foi aniquilado. Ah, porque tem o diabo na vida da irmã. Não tem, não. O que a irmã tem está carregada de obras da carne. Não ouve a graça, não entra dentro do reino de Deus. Como? Então, abençoados, olha lá. Então, aqui, o que tem aqui, não tem lá. Por isso que você está aqui. A graça, até quando a gente fala errado, abençoado, ela dá certo. Eu já observei isso daí, graças a Deus. Porque olha, abençoado, mas se você olhar segundo a minha carne, você não recebe a direção de Deus. Você tem que olhar eu segundo no Espírito. Amém? Então, olha lá. Então, o que tem aqui, abençoados, não tem lá. Hebreus 2,14, por exemplo, não tem lá. Não se lê lá. Hebreus 2,14, o diabo está aniquilado. O que tem aqui não tem lá. O pecado foi aniquilado. Hebreus 9, verso 26. O que tem aqui não tem lá. Então, abençoado, é desta forma. A gente já está abençoado em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. Alô, ele já nos resgatou do império das trevas. Ele já nos tirou da lei e colocou em sua graça. Não é para pegar texto da lei e colocar para os filhos de Deus em graça abençoada. Olha lá, Gálatas 3, verso 13. Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele se fez maldição por nós, abençoado. Um homem sem pecado nenhum, Jesus Cristo, se fez maldição. Foi riscado, abençoado, o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses fala sobre isso. Foi riscado, nós não devemos nada, abençoado. Nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor, como Paulo disse.
Então, nas cartas do apóstolo Paulo tem amor. Tem amor de um lado, tem amor de outro, tem Coríntios 13, tem amor, tem o Efésios 1:3, tem o Gálatas 5, tem que escutar a Paulo abençoado, Gálatas 5, escute a Paulo abençoado. Alô, toque num ministro em graça, que você vai ser salvo. Não salvo de salvação de Efésios 2:8, repita, Efésios 2:8, a salvação é por sua graça, é um dom de Deus, mas você vai ser salvo da sua mente. Os crentes estão confusos, não sabem o que é salvo de mente. Uma hora a Bíblia vai falar sobre salvação de Efésios 2:8, outra hora você vai ser salvo. Então você já foi salvo em Cristo Jesus, salvação com S maiúsculo, salvação com S minúsculo. Você vai ser salvo da sua mente quando você entra na graça, quando você entra no apostolado, quando você entra nesse ministério. Amém? Então, abençoado, deixa eu ver aqui, abençoado, se eu acho uma passagem. Escutar a Paulo abençoado, não é? Tem que escutar a Paulo abençoado. Então, o Mateus 7, verso 6, eu postei hoje também, não é? Não dê comida aos cães, comidas santas. Então, para alguns, eu faço uma ministração abençoada, particular, amém? Quando Deus fala, esse negócio de Deus falar abençoado, eu tô vendo aí no YouTube, hein? Muitos serão enganados por esses falsos profetas, hein, abençoado? Então, alguns eu jogo a ministração de quarta-feira, por exemplo, no particular, eu joguei no particular, abençoado, porque o Espírito Santo me leva a estas pessoas, então eu postei lá no meu Facebook. Alguns vale a pena trabalhar com eles, são mansos, são tranquilos, não é? Recebe a palavra, né? Recebe. Outros estão endurecidos, não quero saber, nem vou lá, nem vou ver, nem vou tocar, nem vou ouvir. E aí não será salvo, amém? São salvos pela graça de Deus, mas não será salvo com a edificação em graça. Paulo foi o fundamento. Paulo colocou o fundamento e outro edifica sobre este fundamento. Então, pastor, se é pastor da lei, não vai levantar a sua igreja com a pregação da graça, certo? O Pedro, o João, o Tiago não vai levantar a igreja com a pregação em graça. Por quê? Não receberam a graça de Deus, abençoado. Eles não receberam, abençoado. E Paulo vai levantar a igreja da terra com o fundamento, com a edificação, com a exortação, com a correção, amém, abençoado? Então, o ministro Paulo. E aí, abençoado, as pessoas se apegam, né, às obras da carne e dizem, olha, você não vai ser salvo, você vai perder, olhando o exterior, enquanto a salvação está no homem interior, não é? Então, aquele ladrão da cruz mesmo, olha, abençoado, não é para olhar segundo a carne, sempre foi assim, porque Deus é o mesmo, abençoado, é o mesmo. Lucas 23, verso, olha lá. Lucas 23, verso 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos os nossos atos mereciam. Ou seja, um falando para o outro, um dizendo para o outro, não é? Nós matamos, então a gente está recebendo aquilo que, né? Aquilo que a gente, eu matei, eu roubei, eu vou preso, eu vou ser morto, né? Naquele tempo era a morte de cruz, né?
Nós, na verdade, com justiça, porque Deus é bom, né? Abençoado. Salmo 105, Deus é bom. Foi lida essa palavra. Deus é bom, mas Deus também é justo, não é? Olha lá. Nós, então, aquele que plantar na sua carne, aquilo mesmo colherá. Gálatas 6, 7. Aquilo que planta, aquilo você vai colher. Matou, roubou, né? Então, você vai pagar o preço, certo? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos os nossos atos. Mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha lá, Cristo se fez maldição por nós, não fazendo nem... Nunca fez o mal, abençoado. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, não é? Então, abençoado, aquele, não é? Aquele lá, o ladrão da cruz, olha lá, ó. Ele lembrou de Cristo. Alô? Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Passou a vida inteira no pecado. Alô? Na hora da morte, ele disse, Senhor, ele reconheceu o Senhor. Só que hoje, abençoado, as pessoas usam esse texto, ó, vamos terminar. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você vê que o homem já era uma ovelha no espírito. Alô? Ele já era uma ovelha no espírito, por isso que ele disse, por isso que ele reconheceu o Senhor. E aí Jesus, ele disse, hoje mesmo vai entrar no paraíso comigo. Então ele reconheceu o Senhor. Lembra-te de mim, não é? E aí, abençoado, os da lei, o que diz? Usa esse texto, mas ele reconheceu, mas ele se arrependeu, ele reconheceu a Jesus. Então, visto que daqui para frente, olha lá, abençoado, visto que daqui para frente, você vê que Jesus, ele já olhou o espírito, aquele homem já era uma ovelha do Senhor, agindo na carne, nas obras da carne, matando, roubando, sabe-se lá Deus o que estava fazendo, não é? Então, naquele tempo... Era a lei, era isso, era a morte, o quê? De cruz. Amém, abençoado? E aí, se você não olhar o seu irmão que está matando, que está roubando, que está adulterando, que está prostituindo segundo a carne, e você olhar ele segundo o Espírito, e abençoado, vai vir um amor. Esses dias uma irmã me deu um testemunho. Esses dias uma irmã estava falando comigo, nossa, eu vi lá, eu só vou fazer um resumo aqui, uma irmã minha. E ela disse, não é? Eu presenciei uma cena de eu acho que ele era ladrão, maconheiro, não sei. Estava nas obras da carne. Eu presenciei uma cena dele puxando o cabelo da esposa, da namorada, não sei. Eu presenciei essa cena. Mas aí essa pessoa estava conversando com ela. Eu vou contar aqui, mas é porque é testemunho, não é abençoado. Então, testemunho é sempre bom. E ela ouvindo aquele homem se lamentando, ele estava se lamentando com ela por causa de alguma situação. E ela viu este mesmo homem puxando o cabelo da esposa. Então, quer dizer, resumindo tudo, essa irmã foi lá, buscou algumas coisas para este irmão de comida e deu para ele. Você vê se essa irmã, mas essa irmã está em graça, abençoada. Você vê se essa irmã tivesse olhado o exterior dele, nossa, esse aí puxando o cabelo, batendo... Não, isso aí não merece nada. Ela não ajudava ele. E ela não olhou segundo o exterior. Você vê, abençoado. Foi ministrado esses dias do Ministério de Graça e Apostolado, abençoado. Foi ministrado, aquele ladrão da cruz está muito longe de nós aqui, do Lucas. Ele está muito longe de nós. E os ladrões perto de nós, os que matam, os que roubam, os que estão na prostituição, que estão na lascívia, que estão na mentira. Então, Cristo nos resgatou. Amém, abençoado? Então, Cristo é amor. Não existe maldição hereditária, abençoado. Porque, às vezes, o que o pai foi, o filho não vai ser. Então, existe pessoas que foi criada dentro do evangelho, hoje está lá no espiritismo. E aí? O pai e a mãe eram o quê? Eram evangélicos. E hoje o filho é... Então as coisas mudam, abençoado. As coisas mudam. E só Deus, abençoado, para salvar quando os filhos de Deus vão para o erro.
não é? É só Deus, é só a gente orando mesmo, abençoado, amém? Então, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, abençoado, hoje eu postei, não é? Que alguns vale a pena trabalhar assim no particular. Então, eu enviei a mensagem para alguns, porque alguns ouvem. Então, Jesus, ele mesmo já disse, não é? Aqueles que... Eles ouvem as ovelhas, abençoadas. As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor e seguem o Senhor. Tem que seguir o Senhor. O Senhor nunca vai instruir para matar ou para roubar ou para adulterar. Alô, o Senhor é o mesmo. A palavra dele permanece para sempre. Amém, abençoado? Já tem lá as leis de Deus. Não matarás, não furtarás, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Amará a Deus sobre todas as coisas. Alô, Deus sempre foi o mesmo. A última palavra será do Senhor. A primeira palavra é do Senhor, abençoado. Alô, a primeira palavra lá do Senhor, não é? Não está lá, abençoado. Não matarás, não é uma primeira palavra de Deus, não é o começo ali de tudo, Gênesis, Deuteronômio, Número, não é, abençoado. E a última palavra, eu não li aqui em Apocalipse 22, eu sou o alfa, eu sou o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, tudo começa com ele, tudo vai terminar com ele. Deus, tudo começa com ele, tudo termina com ele. Deus como Pai no início, Deus como Jesus Filho no meio, Marcos, Lucas e João, e Deus como Consolador através do ministro Paulo. Sempre será a palavra dele, a primeira e a última palavra será do Senhor, abençoado. Estão compreendendo isso daí, abençoado? Então eu estou atrás, esses dias eu disse, eu estou atrás de discernimento de espíritos. Discernimento de espírito. Se eu sei que a ovelha está ouvindo, eu vou ajustar ela, abençoada. Se Deus conceder um entendimento espiritual, o galardão é seu. Se Deus conceder, o galardão é seu. A bênção é sua. Porque os filhos de Deus, eles olham segundo a carne. Eles não olham segundo o espírito. Ah, mas lógico, o Pedro errou. O Tiago errou, o João errou. Alô, abençoado, eu não estou falando de salvação, eu estou falando de olhar segundo a carne. Tá certo, irmão? Então Jesus, ele não olhou o ladrão segundo a carne. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, mas foi por arrependimento, aquele ladrão. Não, abençoado, não. Foi porque ele reconheceu Jesus. Não, abençoado, ele reconheceu Jesus. Jesus não olhou ninguém segundo a carne para salvar. Amém, abençoado? A última palavra é dele, abençoado. Ele não olhou, ele olhou segundo o Espírito. Amém, abençoado? E assim nós devemos seguir nesse novo pacto, não conhecendo ninguém segundo a carne, abençoado. Alô? Porque é muito fácil, né? Amar o pai, amar o irmão e aí fazer benfeitorias na vida desse, né? Servir a estes, não é? Eu quero ver servir aqueles pequeninos lá que mata, que rouba, que prostitui, que se droga aqui e dizer a eles que eles são salvos pela graça de Deus. Instruir ele, ó, você é salvo pela graça de Deus, irmão. Essa obra da carne não está agradando a Deus, né? Então essa inclinação da carne não agradar a uma coisa e essa inclinação da carne não agradar a Deus é uma coisa, entendeu? Agora, perder salvação, como eles dizem aí, abençoado, isso não existe. A salvação, ela é eterna, a salvação, ela está em Cristo Jesus. Hebreus, eu quero essa palavra de Hebreus, abençoado, eu vou terminar, amém? Hebreus, muito bom a ministração de quarta-feira. Hebreus 6. Hebreus 6. Olha lá. Ah, então essa casta, né, de demônios, só com oração, jejum é sacrifício. Em graça a gente não faz esse tipo de sacrifício, amém, abençoado? Alô, em graça a gente faz oração. Para o irmão, amém? Aí também, se o irmão não quiser sair das obras da carne, abençoado, não estou dizendo que é só Deus. Deus é o princípio, Deus é o fim.
Deus está vendo tudo e todos. Deus é o Pai de tudo. Deus é o Pai de todos. Deus está em todos os seus filhos, hein? Alô? Hebreus 6, verso 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se fazem partes do Espírito Santo. Então, abençoado, olha lá, ó, eu quero o verso 2, amém? O ensino sobre batismo e imposição de mãos sobre a ressurreição. Olha lá. Pelo que deixando, Hebreus 6, pelo que deixando o ensino elementares da doutrina de Cristo. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, os ministros da lei, ele pega isso daqui, abençoado, e eles, né, eles pegam isso, eles não pegam, pelo contrário, eles não pegam esta passagem aqui, pelo que deixando, né, e não lançando de novo o fundamento de arrependimento. Ah, é porque o ladrão lá se arrependeu. Não, abençoado. O ladrão, ele reconheceu a Jesus. E Jesus, não olhando ele segundo a carne, disse: estarás hoje comigo no paraíso. Hoje não é mais para lançar este fundamento. Alô, Paulo colocou o fundamento e outro está edificando. Amém, abençoado? Os ministros em graça estão edificando. Como evangelista, como pastor, como mestre, como apóstolo e como profeta, amém? Então estamos edificando a igreja de Cristo hoje nessa nova aliança. E aí, abençoado, eles dizem o quê? Ah, mas tem que se arrepender dos seus pecados. O ladrão na cruz se arrependeu. Na nova aliança não é como Pedro disse. Eu sei a passagem de Pedro. Na nova aliança não é por arrependimento. Na nova aliança, os filhos de Deus são salvos e herdam o paraíso, herdam a pátria, por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que deixar o fundamento de batismo, porque batismo é obra morta. Ah, vamos batizar o irmão hoje, que o irmão vai ser salvo, vai ser uma remissão de pecados. Alô? A água não tira pecado. Quem tirou os nossos pecados foi Jesus Cristo. Já disse e torna a dizer isto aqui, abençoado. A remissão do pecado não está nas águas de batismo. A remissão dos pecados está em Cristo Jesus. Ah, vai ser salvo só se batizar. Não, nós já estamos batizados com o Espírito Santo. Romanos 6, 3. Mas os pastores da lei resistem a essa passagem. Romanos 6, versículo 3, ou não sabeis que estáis batizados com o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo pode estar dentro de uma pessoa e o demônio está entrando e saindo da pessoa, abençoado? Isso não existe uma força espiritual na vida da pessoa para ela cometer as obras da carne, lascívia, mentira, adultério, prostituição. Não existe, abençoado, uma força maligna nessa pessoa. Não existe, porque as forças malignas foram derrotadas. O Colossenses 2, verso 15, principados e potestades não existe mais, nem nas áreas celestiais e nem nas pessoas, nunca houve. Nós já nascemos debaixo da graça de Deus, com o diabo aniquilado, com o pecado aniquilado, com o principado e potestade aniquilado. Não tem essas forças do mal numa pessoa, abençoada. Então é preciso descauterizar a mente das pessoas quanto a estas heresias. Amém, abençoado? Então não se aplica mais batismo em água, abençoado, para fazer remissão de pecados ou de arrependimento. Amém? Deus não conheceu o ladrão segundo a carne, abençoado. Então assim também é nós. Amém? Então, Gálatas 5, 1, 6 precisam se desprender, abençoado, amém? Se desprender dessas falsas doutrinas, né? Entre aspas, falsas doutrinas, né? Ou abençoado. Não é falsa doutrina dizer que a água tira os pecados? Se foi Jesus com seu sangue que tirou os pecados, então é preciso que haja, abençoado, discernimento espiritual. Se você tiver um discernimento espiritual das coisas de Deus, você vai ser salvo. O galardão é seu, a bênção é sua.
Se Deus conceder, foi o que eu escrevi lá no Facebook. Se Deus conceder, a bênção é sua, abençoado. Amém? Nunca mais você vai ver o ser humano e dizer para ele, este daí vai perder a salvação. Porque está nas obras da carne. Se Deus conceder, abençoado, olha lá. Vamos lá deixa eu ler aqui o Colossenses 1:13, né? E é o nosso jargão aqui em graça. Colossenses 1:13. Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Ele já fez isso, abençoado, lá na cruz. E quem temos a redenção? Em quem? Então, olha lá. Em quem temos a redenção pelo seu sangue ou pelas águas. Ah, mas Jesus se batizou. Jesus batizou, abençoado, porque estava cumprindo a lei. Nem pecado o homem tinha. Tanto é verdade que nem pecado ele tinha. E hoje as pessoas, e hoje esses ministros da lei dizem assim, vem aqui e se batiza para remir os seus pecados. Mas em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então a remissão dos pecados não é feita em água. Alô, a água hoje é Jesus Cristo, abençoado. A água hoje são essas cartas do apóstolo Paulo que você está ouvindo. Amém? Então, Mateus 25 para terminar. Olha lá, abençoado. Mateus 25, a última palavra sempre será do Senhor. Nunca dos homens, abençoado. Mateus 25 para a gente terminar. Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25. Deixa eu ver aqui, abençoado, que foi que eu ministrei, não é? Lá no meu Facebook hoje. Mateus 25, 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartar de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, apartar de mim. Lá em Lucas 23, o abençoado, lá tinha um da direita, e o outro da esquerda. E lá o verso 46, e dirá a estes para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Olha lá o verso 33, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita, caso do ladrão, vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então, pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. Então, abençoado, a gente tem que dar de beber aos filhos de Deus. A gente tem que dar de comer aos filhos de Deus, comida espiritual, a graça de Deus em Cristo Jesus. Deus é bom o tempo todo, abençoado. Se matar, se roubar, vai preso. Amém? Mas Deus também é justo. Salmo 105. A última palavra é a de Deus, abençoado. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, verso 5. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, verso 5. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração em geração. Como é que é a maldição no Filho de Deus abençoado? Alô? Não adianta pegar o texto da lei, abençoado. Texto da lei não vale pegar e jogar condenação nas pessoas. Para as pessoas achar que tem uma maldição na vida dela e ela entrar nesse jogo de campanha e de corrente e de quebra de maldição, para as pessoas ficarem fazendo sacrifícios e colocando o seu dinheiro para comprar a benção. Benção é essa que Jesus já deu. Efésios 1:3, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Isso não existe, abençoado. Alô, isso não é lei de Deus, isso não é lei do amor. A lei do amor é a graça de Deus em Cristo Jesus. Ele é quem fez a remissão dos seus pecados. E não é para impor essa doutrina. Alô, essa doutrina enganosa na igreja de Cristo. Doutrina de batismo. Isso são águas passadas. A remissão já foi feita dos pecados do ser humano.
no Espírito. Amém? Glória a Deus, abençoado pela vida de vocês. Bye, bye. Graça e paz.